Fala galera do Pod Esporte, mais um episódio na área, hoje trazendo essa fera, Cláudio Ítalo. Após o intervalo, ele, a fera. Galera, voltamos aqui mais uma vez. Antes de começar com o nosso convidado hoje, eu peço a você para clicar lá, curtir, compartilhar lá o Pod Esporte no Instagram, no YouTube, tá bom? Então, galera, hoje tivemos a honra de trazer essa fera aqui. É um gestor de performance, personal, excelente educador físico, meu parceiro Cláudio Ítalo. Claudinho, obrigado pelo convite. Bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao podcast. Pod Esporte, a sua casa. Estamos juntos. Fica à vontade. Claudinho, vamos lá. Conta pra gente o que é a performance do instrutor Cláudio Ítalo. A gente divulgou lá como gestor de performance, né? E gestor de performance eu sou preparador físico, né? Mas sim, o gestor de performance é digamos que uma profissão nova, né? Para trabalhar com atleta. Porque o preparador físico, ele fica muito na questão da preparação física. Sim. Só que quando a gente trabalha com atleta, tem outras vertentes, né, que contribuem ali para o sucesso, para a performance esportiva do atleta. É a parte mental, a parte nutricional, a parte tática, a parte técnica. Então, o gestor de performance, ele sai um pouco da área de especialista, digamos assim, e vai um pouco para a área de generalista. O que seria a área de generalista? Entender um pouco de tudo, entender um pouco de sono, entender um pouco de mindset, entender um pouco de nutrição, e tentar passar isso tudo para o atleta. Por exemplo, eu posso ter um atleta, passar o melhor treino possível para ele lá, e ele se alimenta mal, ele dorme de madrugada, ele fica muito tempo no celular, ele não tem uma base familiar sólida, não tem. Então, eu estou deixando o sucesso dele dando um tiro no escuro, digamos assim. Então, o que eu puder orientar, além do treino, a gente faz. No caso, você é tipo a mãezona, né, cara? É tipo a mãezona de todo mundo, né? Então, vou te perguntar, essa performance tem modalidade específica? Ou qualquer atleta de alto rendimento, se quiser procurar você, tem alguma coisa assim específica que você sim falar, o futebol é o futevôlei, é a corrida, é o surf, é o basquete? Tem alguma modalidade específica? Então, o futebol, né, é o esporte mais tradicional, né, do nosso país, então, consequentemente, tem mais atletas de futebol. Então, eu comecei trabalhando com atletas de futebol, né, joguei futebol também, só que a performance, ela é para todo tipo de esporte, né, então, a estrutura, né, a metodologia, ela pode atender qualquer atleta. Então, eu comecei trabalhando com atletas de futebol, só que hoje eu tenho um estúdio, né, Performa, junto com 3 sócios, e lá a gente tem atleta de modalidade, além do futebol, tem futevôlei, tem jiu-jitsu, tem surf, tem basquete, diversas modalidades a gente consegue trabalhar. O Claudinho é exemplo aí. Claudinho trabalha com o Gabriel, né, o Dente, né, cria de Araruama, que tá na Dinamarca, né? Tá na Dinamarca, no Copenhague. Dente, tô te esperando aqui, irmão, te mando mensagem, você não me responde, parceiro. Dá uma moral pros caras, Dente. Sucesso, irmão. Então, Claudinho, você teve uma passagem com o Dente lá em Portugal, né, cara? Conta essa experiência aí, como é que foi lá, cara? Então, eu trabalho com o Gabriel desde 2020, né? Ele era da base do Volta Redonda na época, me procurou. Falou, Claudinho, ano que vem eu tô para estrear no profissional e eu quero me firmar. Ele já tinha, o Gabriel, um dos diferenciais dele é a mentalidade, a confiança que ele tem nele mesmo. E eu lembro que na época a proposta que ele me fez, ele trouxe uma camisa do Volta Redonda, falou, cara, eu não tenho dinheiro, eu no sub-20 ainda, mas se você aceitar, eu vou crescer, eu tenho certeza que eu vou crescer e você cresce comigo. Eu comprei a ideia na época, a gente fez um trabalho, ele se preparou para o Carioca, no Carioca de 2021 no caso, o Volta Redonda na época, acho que são nas semifinais para o Flamengo. Final, isso aí. Ele foi um dos destaques do Volta Redonda. Logo depois se transferiu para a segunda divisão de Portugal. Uma temporada e meia na segunda divisão, ele já chamou a atenção dos clubes da primeira divisão. Aí foi para o Gil Vicente, da primeira divisão. Foi um dos melhores zagueiros do campeonato português e se transferiu por Isso você estava acompanhando ele lá presencialmente ou online?
Então, para trabalhar presencialmente é complicado por conta da rotina do atleta, né? Sim. Então a gente faz o seguinte, eu faço uma gestão de performance dele online, né? Então eu analiso as métricas de sono, métricas de urina, assisto os jogos dele, faço análise tática, passo para ele alguns feedbacks e toda vez que ele está de férias a gente faz um trabalho presencial, né? Ótimo, trabalho cara. presencial mais direcionado para a área para preparação física. E ano passado, no meio do ano passado, que as férias lá na Europa eram no meio do ano, Sim. ele falou, Claudinho, ó, não vou conseguir ir porque minha filha nasceu, não pode viajar antes dos 3 meses, Sim. mas eu não quero mudar isso, né? Toda a pré-temporada eu faço contigo, nunca me lesionei, sempre performo bem, quero te trazer para cá. Eu fiquei 34 dias em Portugal, aí ele já sabia que ele ia se transferir para um desafio maior, não sabia o clube. Ele estava com proposta de Porto, Benfica, Betis, Olympiacos, né? Participei de algumas reuniões com ele, né? Mas o intuito era se preparar, né, para esse novo desafio, né? E o resultado está aí, né? Ele foi campeão dinamarquês da Liga, da Copa, teve números excelentes, valor de mercado subiu, não teve nenhuma lesão, né? E a gente continua fazendo esse trabalho. Aí nessas férias desse ano ele veio, só que não veio para Araruama, veio para Volta Redonda. Eu fui para Volta Redonda, a gente fez um trabalho lá também. Pô, e a vitória dele é tua vitória também, né, cara? Com Porque certeza. Paralelamente você está trabalhando com ele ali, né? Agora uma pergunta, cara, tipo assim, ele tem o trabalho dele físico no campo lá, né? O clube em si, Sim. os preparadores, os fisiologistas, lá não implica com esse trabalho paralelo seu, ajudando ele em alto rendimento? Então, o clube, ele tem cerca de 30, 40 jogadores no elenco para 2, 3 preparadores físicos, né? Então acaba que o trabalho não é individualizado, então, vamos supor. E tem um atleta que precisa de uma mobilidade de quadril, tem um atleta que precisa ter um déficit de força no posterior, então eles não conseguem individualizar esse trabalho, né? Então, os clubes da elite, né, já até aconselham o atleta a ter a procurar, né? Então, o primeiro passo, né, de um gestor de performance, um preparador físico, é fazer contato com o clube. Então, desde a época do Volta Redonda, eu tinha contato com todos os preparadores do Volta Redonda, eles me passavam análise de GPS, análise dos testes físicos dele, porque o trabalho de gestor de performance ele é uma extensão do clube. Eu não estou competindo com o clube, então ele tem que estar bem para performar lá, né? Até no próprio Copenhague, ele veio de férias agora, estava em contato com o preparador físico do Copenhague, né? Ele me passando todas as métricas dele de GPS, tudo que podia ou não fazer, né? Então tem que ter esse contato, sim. E hoje isso é super comum no futebol profissional, né? Se a gente for ver a elite, Vinícius Júnior, Rodrigo, Rafinha, todos eles têm um gestor de performance. Sim. Até porque o futebol ele evoluiu muito fisicamente, né? Vamos supor, o Gabriel é zagueiro, ele corre em média aí 10 a 12 km por partida. Que isso, né? A média do atacante praticamente. Sim, não, isso. Um atacante corria isso antigamente. Hoje um ponta, um lateral corre até 14, 16 km por partida. Aí imagina você fazer isso a cada 2, 3 dias, né? Treinando todo dia, né? Tendo que performar. Então tem que ter um controle de carga, tem que ter esse cuidado para o corpo suportar. Isso tudo você daqui, você tem uma planilha que já vai sempre alimentando ele lá, né? Você tem que melhorar aqui, dar uma folguinha ali e tal. O clube também faz esse risco, controle, né, de carga, mas vamos supor, geralmente pós-jogo tem folga, né? Sim. Geralmente pós-jogo tem folga. E às vezes ele quer treinar. Então ele vai me passar o controle, vai me passar a rotina do clube dele. Eu vou fazer o controle de carga, né? Onde ele responde algumas perguntas, né, relacionadas a sono, relacionadas a cansaço, a recuperação. E eu identifico o que a gente pode fazer naquela folga dele ali, né? Se é um trabalho mais direcionado para mobilidade, um trabalho mais direcionado para recovery, um trabalho mais direcionado para core, ou se tem 2 dias de folga, se dá para trabalhar uma força, ou se ele está com uma dor, o que fazer, eu sempre direciono, hoje, de acordo com as suas métricas aqui, Gabriel, melhor você descansar,
Top, top. Hoje em dia aquele GPS já facilita muito, né, cara? Sim, o GPS entrega vários dados, né? Então, por exemplo... Onde pode ter uma suposta lesão também, né? Sim, então, por exemplo, o GPS, ele entrega diversos dados importantes e vou falar de 2 dados aqui, como sprint e aceleração. Nos últimos 10 anos, aumentou 85% dos sprints e 50% das acelerações. E o sprint, ele é a ação mais importante do futebol, porque é a ação que precede o gol, seja numa assistência, ou seja, no gol propriamente dito, e também é a ação que mais lesiona, né? Posterior de coxa. Sim. Porque é o mecanismo que mais aciona os isquiotibiais. Então, se a gente não trabalhar, né, para ter uns isquiotibiais fortes, pode acontecer lesão. Sim. Então, vamos voltar lá no início, tá? Todo garoto sonha em ser jogador de futebol. Com certeza você também sonhou. Com certeza. E você jogou bola também, né, cara? Tive o prazer de jogar contigo também. Sim. Tá, mas o que te fez direcionar a ser um professor de educação física, se formar e depois virar um gestor de performance? O que te levou a isso, cara? Então, como você falou aí, né, a grande maioria das histórias da galera que entra na educação física se encaixa. Então, eu tinha um sonho de ser jogador de futebol. Chegou um momento que eu falei, vou estudar para trabalhar com futebol. Então, eu comecei a trabalhar, fiz estágios, trabalhei em clubes. Então, mas eu vi a realidade financeira, né? Apesar de eu amar muito o futebol, a realidade financeira, você sabe como é. Então foi quando eu tomei aquele choque e falei, cara, não dá para viver de futebol, né? Então eu acabei indo para academia, né, escola, né, como a grande maioria faz, mas eu tinha aquela chama dentro de mim. E eu lembro que, se eu não me engano, em 2013, o Douglas Costa estava jogando no Bayern de Munique, estava voando na época, e o Esporte Espetacular fez uma reportagem, onde ele tinha, como era a rotina dele, tinha um preparador físico que morava com ele. E esse preparador físico hoje é até um grande amigo, é o LC, o Lucas Carvalho, e foi meu mentor, né? Aí, um tempo depois eu conheci, quando eu vi essa reportagem, eu falei, cara, quero trabalhar assim, com atleta, né? Quando eu vi essa reportagem, eu decidi, quero ajudar atleta. Eu tentei ser jogador de futebol, algumas coisas eu não consegui identificar. Você queria estar naquele ambiente ali, né? Mas eu entendi que eu poderia fazer diferente, então, tipo assim, orientar. Então, hoje, além da parte física, eu oriento em várias outras questões. Eu também tenho um curso, por exemplo, de treinador mental de atleta. Pô, que legal, cara. Por quê? Porque eu tenho diversos atletas que eu trabalho que são atletas de formação. Tipo um coach, né? Mais ou menos, atletas de informação, de categorias de base. Então, você sabe como às vezes passa por situação de banco, de não ser relacionado, então o atleta não sabe lidar com isso. Então, esse curso me ajuda a passar isso para os atletas, ajudar os atletas nessa situação, né? Então, quando eu vi essa reportagem, eu defini que eu queria trabalhar assim com atleta, e uma pessoa que me ajudou muito foi o Rafael Ninja, porque eu trabalhava na academia dele. Ele é empresário de futebol, então ele tinha alguns atletas e começou a direcionar esses atletas para mim. Um dos primeiros atletas que eu comecei a trabalhar foi o Luquinhas, o Michel, né? E na época ele ajudava esses atletas. A partir daí foi surgindo outros atletas, né? Outras modalidades, comecei a trabalhar com o Éder do Jiu-Jitsu, a galera do futevôlei, né? Então eu fui me especializando, fiz pós-graduação, diversas certificações nessa área de performance, na área de preparação física. Depois fui entendendo melhor que só a preparação física não seria o suficiente, né? E nessa surgiu o Gabriel, né? Então o Gabriel é um atleta que eu peguei ele para trabalhar na base, né? E hoje ele é um atleta pronto, né? Então, no futebol, o Gabriel ele é o único que está com você? Ou não, você deu uma assessoria a outros não também? É o único, mas ele é, como se diz? É o ele top. Foi o primeiro. Ele serviu de portfólio. Sim. Né? Então, hoje, eu tenho mais de 20 atletas de futebol que treinam comigo. Isso, que maravilha, cara. Entre categorias de base, a gente tem atleta do Botafogo, a gente tem um atleta que passou agora para o Flamengo, a gente tem atleta do Madureira, a gente tem atleta do Sampaio Corrêa, do Canto do Rio, a gente tem atleta do basquete do Botafogo, a gente tem atleta de jiu-jitsu, mas o Gabriel, eu costumo falar que ele serviu de portfólio. Por quê? Porque ele saiu aqui da cidade, né? Sim. Ele saiu aqui do Sampaio, né? Saiu do Sampaio, escalou, foi para a Europa, hoje está consolidado, então ele serve de inspiração para muitas crianças, e muitas crianças me procuram
né, porque veem ele como referência. Pô, isso é muito bom, cara. Deixa eu te perguntar outra coisa. Você é um cara estudado, inteligente. Você, como falou, né? Você queria viver daquilo ali. Não passou pela sua cabeça em algum momento ser treinador também? Não, treinador, eu acho que Não. eu trabalho em escola também, né? Então tem esses campeonatos interclasse, né? Sim. Eu vejo que eu não tenho paciência para ser treinador, não. Mas por quê, cara? Vamos dizer assim, é como se fosse quase a mesma coisa, né? Não, Quase a mesma coisa. É bem diferente, é bem diferente. A preparação física é muito satisfatória, por exemplo. Já trabalhei no Araruama por alguns anos. Eu lembro né? disso. E é satisfatório você pegar um atleta sem condição física e botar ele voando, ou pegar um atleta pós-lesão, você ajudar ele a recuperar aquela lesão. Então, mas já a satisfação de treinador, imagina que você cria uma expectativa dele render de uma forma, rende de outra. Cara, eu vou te falar, mas é muito acho bom. Que é um muito dom bom também, né? É muito bom. Eu me formei treinador agora e tô na luta aí, tô na batalha, esperando alguns convites. Mas vou te falar, é muito bom, cara. É muito bom. Aquela adrenalina de você ser um gestor de pessoas, né, cara? O cara para ser um bom treinador tem que ser gestor de pessoas. Não é chegar lá, falar o que quer fazer, virar as costas e acabou. Sim. Né? E você falou de gestor de pessoas e o gestor de performance bate nessa tecla. Então o que acontece? A gente fala muito do jogador, né? O jogador. Mas antes de ser jogador, ele tem que ser um atleta. E antes de ser atleta, ele é um ser humano. Isso aí. Então eu sempre também passo isso para meus atletas, a questão do ser humano, caráter, propósito, né? A gente saber quem a gente é, aonde a gente quer chegar, rede de suporte, né? Tipo, família, amigos, isso tudo nos molda para ser um atleta e reflete no jogador, ou no surfista, ou no... Então, pegar um gancho nisso aí, depois eu vou voltar para a área do futebol, mas independentemente da modalidade, cara, já chegou aquele atleta desanimado, desmotivado, e você fazer uma lavagem cerebral no cara, e fazer o cara, ele acreditar nele mesmo, porque não adianta você ir lá implantar o teu trabalho, fazer acontecer e o próprio cara não querer, mas você já fez aquele trabalho mental de fazer com o cara que ele possa acreditar nele mesmo e depois lá na frente ele vê que o resultado daquilo tudo foi muito positivo. Já aconteceu isso? Com certeza, a grande maioria dos casos. Eu costumo falar que tem uma diferença entre jogador e atleta. Sim. O jogador é geralmente aquele cara que tem um talento, né? Mas ele não gosta de treinar, ele não quer abrir mão de uma cervejinha, ele não quer abrir mão da pelada, ele não quer abrir mão... Né? Ele se apoia no talento dele. Né? E tem uma fase que eu gosto muito, tá até lá no meu estúdio, que é o trabalho duro vence o talento quando o talento não trabalha duro. Então, a minha ideia quando eu trabalho com os atletas é mudar essa mentalidade realmente. Porque se a gente não consegue mudar a mentalidade, a gente não consegue mudar a atitude. Né? Então, tem muito atleta aqui, por exemplo, eu trabalho com muito atleta de base, tem muito atleta que está lá porque o pai... você vai fazer. Aí chega lá sem vontade nenhuma de fazer. Não quero, não gosto. Eu falo, cara, se você não gosta de treinar, então escolhe outra profissão, porque você vai ter que treinar a vida toda. E já foi a época do Romário, a época que não se treinava, né? Porque o Romário é um personagem que fala que não treinava, mas ele treinava. Talvez ele não treinava o suficiente só para jogar. Mas hoje tem que treinar. Não é. Então a gente vê diversos jogadores aí com talento, né? Surreal, mas não consegue jogar porque fisicamente não acompanha. Então hoje o futebol é muito físico. Araruama tem muito, né, cara? Araruama e Saquarema tem muito, né, cara? Eu creio que... Cara, tem muito talento aqui. Eu creio que se mudasse essa mentalidade da grande maioria, tinha muito mais atletas de Araruama ou da região, né, na elite do futebol aí. Só que é uma questão cultural também, né? Igual essa questão o crescimento do futebol amador, né? Com a realidade. Às vezes os caras preferem jogar uma pelada que ganha muito mais do que tá jogando uma terceira divisão aí, né? Então, mas é aquilo, o futebol, né, ou o esporte no geral, ele é um investimento. Então você vai investir agora para colher lá na frente. Sim. Então tem muita gente que às vezes não quer passar pelo processo. Ele não quer, às vezes, ele prefere, como você falou, às vezes jogar um amador onde está ganhando dinheiro, está ganhando uma moral, do que às vezes ir para um clube profissional
né? Tem aquela E rotina, roer né? o osso de, às vezes, ali, aquela rotina de não receber, ou receber mal, ou estar longe da A gente família. tem um exemplo agora, eu não me recordo o nome, o rapaz é o rei da várzea lá em São Paulo, né? O cara ganhava uma grana forte na várzea, jogava 3, 4 partidas por dia, aí o Avaí contratou o cara para ser profissional no Avaí. 3 meses depois ele falou, não aguento isso aqui não, vou voltar para a várzea. Aí entra aquela questão do ser humano, né? Porque se ele geralmente o cara que opta pelo amador, ele não gosta de rotina de treinar, não gosta de rotina de ficar longe da família, não gosta, entendeu? Então é totalmente diferente. Então tem esses conflitos. Então aqui na região, se tivesse uma mentalidade de a grande maioria de se tornar um atleta mesmo, né? Acaba o Gabriel, um exemplo que eu gosto muito dele é o seguinte: o Gabriel é a pessoa mais fácil de trabalhar. Por quê? Porque ele já se cobra muito. Ele quer, né? Ele já se cobra muito. Então, tipo assim, tem coisa que eu cobro ele, mas tem coisa que ele mesmo, não vou jogar uma pelada, tá doido? Tô no clube lá. Ou não, eu tenho que dormir, não, entendeu? Então, é um coisa que muitas pessoas entendem que é profissional. bobeira, mas a gente vê um exemplo aí, vou falar o Gabriel Veron, né? Sim. O cara saiu do Palmeiras, foi pro Porto, aí veio jogar uma pelada no Brasil, se machucou. Hoje o cara, se eu não me engano, tava... Ele tá no time médio. Saiu do Santos, foi pro Cuiabá, não sei, uma coisa do tipo. Ele jogou essa semana aí agora, rapaz, tava no banco. Juventude, isso aí. Só que aí você imagina um cenário que o cara saiu do Palmeiras pro Porto. Isso tudo por comportamento, né? Tipo, eu não preciso me privar, não preciso, né, me cuidar. Então o futebol a gente sabe que hoje você tá a gente é descartável, né? Você faz 100 gols na temporada, você é o top. Na temporada seguinte você lesiona. Já era. Se envolve numa polêmica, você já tá na Série B, na Série C, desempregado. Voltando a esse assunto de cabeça, cara, eu sei porque eu tô à frente de um time aqui de pelada aqui, a gente tem um jogador lá, o garoto é bom, o garoto que eu falo, 25, 26 anos, e naquele jogo ele não rendeu. Aí eu substituí ele. Aí ele me abraçou, começou a chorar. Falei, o que houve, rapaz? Tá chorando porque eu tirei você? Não, cara, eu tenho consciência que eu não rendi porque eu tô com problema em casa, minha mulher, assim. Rapaz, eu larguei o jogo rolando e comecei a conversar com ele. Sim. Aí eu falei, irmão, por que você não falou? Ele, não, cara, tentei vir para poder espairecer a cabeça e tal. Eu falei, tudo bem, aqui é uma pelada. Mas faz uma coisa, domingo que vem você volta e se arrebenta. Aí antes do jogo eu conversei com ele lá, falei, cara, pela tua atuação você ficaria de fora, mas tu foi honesto comigo, deu para ver a tua sinceridade, só vamos dar a oportunidade, vai lá e arrebenta. Pô, o cara foi melhor em campo. Ou seja, é a gestão da pessoa. Às vezes, sim. O elenco, né, às vezes tem 30, 40 jogadores, você não vai agradar todo mundo. Tem sempre 2, 3 que fica chateado. Então, você saber conduzir aquilo ali, trazer o teu grupo para você é muito importante, cara. E o ser humano é aquilo. Tem gente que é mais introvertido, tem gente que é mais extrovertido. Então tem várias situações que às vezes a pessoa passa em casa, só que chega ali ela é outra pessoa, né? E, por exemplo, o clube, boa parte das pessoas estão no clube, ela acaba não sendo ela, né? Uhum. Para não expor a fraqueza dela, né? Então isso interfere muito. Então a gente conseguir, né, fazer com que a pessoa fale, né, se está com problema, ou peça ajuda, ou procure ajuda, né, porque às vezes está com um problema que precisa de um profissional mais específico, né, e não consegue se comunicar. Então a comunicação, eu sempre falo com a galera que eu treino, a comunicação é um dos pontos, né, principais. Então fala, pede ajuda, ou no jogo fala, se movimenta, grita, gesticula, isso tudo ajuda, né? Porque às vezes você tá ali jogando fora de posição, incomodado, e o treinador não sabe, tu não fala, e tu tá rendendo. Às vezes uma simples conversa você resolve aquilo. Você é preparador físico também no centro de treinamento de surf. Sim. Lá em Saquarema, né? Conta um pouquinho pra gente isso aí, cara. Então, o surf ele é uma modalidade que eu nunca imaginei trabalhar, né? Como eu disse, futebol era o carro-chefe, trabalhei com futebol, jiu-jitsu. E surgiu um projeto lá em Saquarema, na prefeitura, onde tem uma parte direcionada para performance. E o meu nome
foi citado por eu já trabalhar com atleta de surf. Eu trabalhava, um dos atletas lá do CT trabalhava antigamente, antes do CT existir, de forma individual. Sim. E o meu trabalho com ele fez com que eles me chamassem para trabalhar lá. Abrir-se porta para outros, né? Sim. Então, por exemplo, o treino para surf, né, o treino para atleta de surf, ele segue a mesma metodologia de que um treino para qualquer atleta de outra modalidade. Então, eu me baseio em ciência, né, estudo, e tem a pirâmide da performance. Na pirâmide da performance, a gente vai trabalhar mobilidade, estabilidade, controle motor. O meio da pirâmide, a gente vai trabalhar força, potência, isso tudo de modo geral. E o topo da pirâmide é onde a gente trabalha as valências e habilidades mais específicas de cada esporte. Então, eu sou amante do esporte, sou praticante de diversas modalidades, né, de forma amadora. E assim como eu fiz com outras modalidades, eu fiz com surf. Então, o que acontece? Quando o primeiro atleta de jiu-jitsu que eu comecei a trabalhar, eu fui e me matriculei numa aula de jiu-jitsu para sentir na pele como seria. Que legal, né? Que barato, cara. Para conseguir aplicar. Então, foi a mesma coisa. Quando eu comecei a trabalhar lá no surf, eu comecei a estudar, ler artigos científicos sobre o surf, né? Que eu entendo de treinamento, mas da modalidade em si, antigamente eu não entendia. Então eu fiz algumas aulas de surf com os próprios atletas lá, com os próprios instrutores de lá, para sentir na pele, para sentir qual musculatura trabalha mais, para saber, né, sentir na prática, para quando aplicar o treino, né, aplicar um treino mais assertivo. Então, comparando o surf, por exemplo, com o futebol, são modalidades diferentes, né? E o futebol a gente utiliza mais os membros inferiores, e o surf, por exemplo, uma bateria de surf, 80% da bateria o atleta está remando, né? Então ele precisa ter a saúde das articulações dos ombros muito boas, o dorsal muito forte, né? E a gente trabalha muita força rotacional, muito core, né? E lá em Saquarema a gente tem colhido frutos, né? Tem vários atletas aí já caminhando para chegar na elite. Porra, maravilha, cara. Então você é bem eclético mesmo, né? Pô, graças a Deus. E é novo, né? Tem muito que aprender ainda pela vida. Mais ou menos, né? 32 já. Pô, tá novo, cara, tá novo. Carinha de 17, pô. Carinha de 17. Ô, Claudinho, deixa eu te perguntar uma coisa. Já chegou alguém para você e falou assim, poxa, professor, eu tô jogando futebol na terceira divisão aqui do Rio de Janeiro e tal. Você me passa o mesmo treinamento que você passa pro Gabriel? O que você faz com a pessoa? Fala para mim. Cara, então, a gente não tem preconceito com se o atleta joga na divisão inferior ou se joga amador. Eu tento sempre priorizar a mentalidade do atleta. Então, eu não gosto de trabalhar com atleta preguiçoso, por exemplo. Que o cara não segue uma rotina de sono, não segue uma rotina. Uma coisa que é normal, ele chegar sem isso, mas eu tento indicar isso. Se ele ficar batendo de frente que isso não adianta, aí eu não gosto de trabalhar. Mas chegando seja amador, seja categoria de base, seja profissional, se tiver com a mentalidade de chegar, atingir, né, um sucesso pessoal, eu vou fazer de tudo para ajudar. E vai fazer os mesmos treinos que o Gabriel, obviamente, para cada realidade ali, né? Porra, ótimo, ótimo. Cara, qual é a sensação agora? Teu primeiro trabalho foi no Araruama, né? Com o clube eu estagiei no Rubro. No Rubro, né? E depois para o Araruama. Eu tive a oportunidade de ir para outros clubes, mas como eu disse, a realidade financeira me fez parar ali. Sim. E a gente está aí, o Araruama, amanhã, né? As portas para disputar contra o Bangu, uma vaga na final, né? Sim. Você como araruamense e um dos que já trabalhou lá, assim como eu, o que você sente na pele, cara? Ver um clube da tua cidade prestes a chegar na elite do Carioca, cara. E você ter passado lá, você, poxa, eu plantei uma sementinha lá. O que você sente com isso? Eu sinto muito orgulho, né? Tipo, o clube da nossa cidade o meu sonho é ver o Araruama na Série A, né? Isso é bom para todo mundo, para o amante de futebol, para eu que sou profissional e vai ter mais atletas aqui na região. E como você disse, eu trabalhei no Araruama há 5 anos. Trabalhei 3 anos no profissional, 1 ano no sub-20 e 1 ano no feminino, né? Então, apesar desse ano não estar lá presente, né, fazendo parte da comissão, eu me sinto parte da família Araruama Futebol Clube. E torço muito, né? Tomara que seja dessa vez que a gente jogue uma Série A. Pô, Agora tem o projeto do estádio aí, pô, seria um sonho, né? Tipo, Araruama na Série A jogando na cidade, então
E aquilo que você falou, tá no bolo é ingrediente, né? Então, isso aí. Eu me sinto parte, né? E fico feliz de ter contribuído. Você chegou lá depois que eu saí, então, né? Eu cheguei lá em 2017. Eu fiquei 17 e 18. Não, o Araruama foi fundado em 2016. 16. Trabalhei 17, 18, 19. Então eu fui 16, a gente 17. trabalhou junto um período lá. Foi. Trabalhei 17, 18, 19. Aí saí. Aí, se eu não me engano, eu trabalhei em 2023 no Sub-20 e ano passado no feminino. E tem alguma proposta para de repente voltar? Eu tenho uma comunicação, né, uma amizade muito boa com os presidentes, com a galera da comissão. No momento não é o meu sonho voltar a trabalhar propriamente no clube, né, mas o que eu puder ajudar, dependendo do Mas já projeto. teve alguma outra proposta, algum outro clube assim de fora, querer te levar, até mesmo fora do país, vendo o teu trabalho, teu desempenho com os atletas? Já teve alguém? Não, na época que eu estava no Araruama surgiu proposta de outros clubes, né? Tipo, fora do estado, no caso fora do país não, mas fora do estado. E analisando ali questão financeira, né? Tipo, o período, porque é muito instável, né? Você vai para um clube, claro que é uma coisa que você tem que apostar, como eu disse, é um processo. Mas é muito instável você ir para um outro clube com um contrato de 3, 4 meses e às vezes não receber em dia, né? A gente que tem família, a gente que já vive de uma forma mais consolidada. Mas eu já tive a oportunidade, de, por exemplo, de trabalhar no São Paulo, de trabalhar em outros clubes, né? Mas optei por não trabalhar no momento, mas não impede de futuramente eu trabalhar no Hoje, além do teu prazer ser maior na performance, é mais rendável também, né? Sim, muito mais rentável, né? Tipo, hoje eu tenho um estúdio, né? Direcionado para atletas de alta performance. Eu tenho 2 sócios que são fisioterapeutas e tenho mais um sócio que é médico do esporte. E a gente consegue ajudar, né, esses atletas lá a evoluir. E é muito gratificante, por exemplo. Tem atleta lá que começou a treinar com a gente, estava na escolinha, hoje já está em clube profissional. A gente tem atleta que estava no clube profissional mediano e hoje está no clube profissional, por exemplo. Tem um atleta de Guaba, né, que está treinando comigo. E ele estava no Sampaio e foi aprovado no Flamengo agora. Pô, né? Maravilha, cara. E hoje o pai dele me mandando mensagem agradecendo, obrigado, me ajudou, não só na parte física, né, como mental conselho de parada em relação ao empresário, melhor você fazer isso, melhor você não tirar de tal lugar, melhor. Então, ele seguindo nossas orientações, né, e ele vendo o resultado e ele agradecendo, isso é muito gratificante, né, poder ajudar alguns. Vai ser mais uma camisa pendurada lá no quadro. Sim. Lá, né? O Ian que teve aqui, né? O Ian agora está na Indonésia. Sim, na Indonésia. O Ian também, eu estou trabalhando com ele online, né? Ele foi para a Indonésia, me procurou, Claudinho, quero me firmar aqui, é uma outra oportunidade que eu estou tendo. E tipo assim, claro que a gente visa o ganho financeiro, mas o prazer, igual hoje. Sim. O Gabriel está onde está hoje, para mim vai muito além de questão financeira, dele me pagar, de quanto ele me paga. O sucesso dele é o meu sucesso. Então, eu sei que é um garoto que vai chegar na seleção, vai chegar num clube grande, e eu saber que eu contribuí, que aquilo mesmo que seja 1%, né? A mesma coisa os atletas lá do surf, a mesma coisa os alunos. Eu trabalho em escola também com um profissional de educação física escolar. Uhum. E o primeiro contato da criança com o esporte muitas das vezes é na escola, né? Sim. Então eu já dou aula lá onde eu trabalho há 10 anos, então tem atletas lá que eu identifiquei que tinham potencial, conversei com os pais, orientei algumas coisas, e às vezes vem clube hoje também. É bem gratificante contribuir dessa forma. Pô, muito legal. Claudinho, cara, passa aí suas considerações, seu WhatsApp, seu Insta pra galera aí, para todo mundo ficar conhecendo mais um pouquinho do Cláudio Ítalo. Passa pra galera aí. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite, né? É um podcast que eleva o nome do esporte, né? Tipo, o esporte, no modo geral, ele não é bem visto, né? Digamos assim, né? Então, está dando voz para muita gente que, às vezes, as pessoas tinham certo preconceito, né? E aqui está mostrando que são profissionais, atletas, né? De respeito. E para quem quiser saber mais do meu trabalho, né? Eu tenho um estúdio direcionado para atletas de alta performance, que é o Perfor, Saúde Performance. O Instagram é @p4.performance, né? O meu Instagram é @claudioitaloperfor.
Então, quem quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho, como eu faço, só procurar lá. Passa o telefone também pra rapaziada, pode passar. O telefone é só entrar em contato no Instagram lá que eu faço. Que é o telefone pessoal e o É muito profissional. complicado. Eu sou bem difícil de responder. Então, mas o teu telefone só tem pessoal ou tem Tem profissional? profissional também. Então, pode mandar, pode mandar. Eu tenho que olhar aqui que eu não sei. Pode, é a colinha, isso é normal. Isso é normal. O profissional é 22 981 585920. WhatsApp. Rapaziada, tá vendo aí? O cara é fera, cara. O cara é fera. Entendeu? Cara, vamos lá para tudo que é bom dura pouco, né? Mas a gente tem mais 5 minutinhos ainda e a gente vai explorar isso aí. Hoje, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é bem eclético em várias modalidades, mas a gente sabe que você gosta de futebol. Mas qual esporte assim que você se identifica além da performance de futebol? Você fala assim, poxa, se eu parar de ajudar atletas de futebol, eu vou me dedicar a esse tipo de modalidade. Tem alguma coisa assim em sua mente? Cara, eu acabei me apaixonando pelo surf, né? Tipo, por estar trabalhando lá com os atletas de surf. E já trabalho com atletas lá que tem potencial para chegar na elite do surf. Então eu acabei me apaixonando tanto que quando tem os campeonatos aqui que nossos atletas disputam, eu, de certa forma, não sou nem obrigado aí, né, pela carga horária, né, pelo trabalho, mas eu vou todos os dias, eu ajudo ali no aquecimento pré-bateria, eu amo o esporte no geral, né, então aquela adrenalina de pré-competição, nervosismo, passa de fase, não passa, perdeu, ganhou, então eu gosto dessa adrenalina, então é um esporte que eu aprendi a amar, já estou há 3 anos trabalhando com eles lá, né, então... Pô, isso é muito importante. Vem cá, ainda continua batendo a bolinha? Sim, jogo no final de semana. É de lei, né? Não pode parar. Tá correndo em que time? Tô jogando no Expresso com o Nelson lá da Fazendinha. Meu senhor, beijão, Nelson, fica com Deus, tá? Rapaz, o cara corre muito, rapaz. Eu sei. Já jogou do meu lado e contra mim, eu sei. E já foi meu técnico também, né? Não sei se você lembra. Eu lembro, do Boa Vista. Fui treinador da fera aí, tá vendo aí? O cara é bom. Claudinho, meu irmão, tudo que é bom dura pouco. A gente tem horário para poder entregar o programa. Sim. Te agradecer imensamente a tua participação. Eu que agradeço. Tá? Só veio aqui a brilhantar nosso espaço e as portas, cara, tá sempre abertas para você. E a hora que quiser divulgar mais o seu trabalho, ter mais atletas amigos seus, quiser trazer para cá, as portas estão abertas. Vamos organizar um podcast online com o Gabriel. Vamos fazer isso, vamos fazer um ao vivo, Vamos fazer uma live com o Biel aí. Biel, tô te esperando aqui, meu parceiro. Forte abraço, valeu? Um beijão no coração. Claudinho, obrigado, tá? Tamo junto. Um abraço, valeu? Galera, curta, compartilha, valeu? Força! Valeu, Claudinho.